Olá, pessoas bonitas da internet, estou aqui. Gente, essa música é das antigas, é do primeiro CD de Shakira, chamado Pies Descalços, e eu tenho aí na minha coleção. Pois é, tô entregando minha idade, né? Silêncio. Ó só, eu sou a professora Mariana Tavares, estou aqui com vocês mais um dia e vamos trabalhar hoje sobre um assunto que tem a minha simpatia por diversas razões que eu vou explicar aqui ao longo do nosso vídeo. Nós vamos falar hoje sobre micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais. Mas para a gente não quebrar o ritmo, eu peço que você se inscreva no canal, me dê um like e ative o sininho que vai lembrar você toda vez, né, que tiver um vídeo novo aqui, ou seja, constantemente, sobretudo na quarentena. E aí a gente vai interagindo e trocando ideias. E para quem quiser fazer a sua pergunta, tá certo? Meu Instagram, vale lembrar, é @marianatmelo. Então você vai lá e no direct você manda a sua dúvida, que assim que eu tiver um tempinho, assim que eu parar, eu vou lá e respondo com toda a diligência e todo carinho. Vamos começar então. Já se inscreveu no canal? Bora! O livro que eu vou apresentar hoje é um clássico, Fundamentos do Direito, de Léon Deguy. Olha só, essa edição aqui é uma edição simplesinha da Martin Claret. É um livro fininho, apesar de que é um clássico. E Léon Deguy, né, falando dos fundamentos do direito, ele, com essa obra, deu uma grande contribuição para o direito público, de uma maneira geral, porque ele entende que nós, seres humanos, somos animais sociais, e na condição de animais sociais, nós precisamos fazer uso da harmonia, fazer uso dos limites, fazer uso do respeito ao próximo, para que dessa maneira seja possível a convivência na sociedade. Então a gente tendo essa consciência individualizada, a gente pode praticar a solidariedade de maneira frutífera para todos, e é assim que uma sociedade deve seguir, observando de sobremaneira os interesses públicos. Os interesses públicos vêm sempre antes dos interesses privados, né? Que eu digo, os fatos recentes, vocês viram? O presidente queria nomear um novo diretor da Polícia Federal, sendo que não pode. Porque você não pode fazer uso da coisa pública como se fosse a cozinha da sua casa e puxar do bolso do seu colete um nome que é da sua preferência, achando que a coisa pública, a república, a res pública, é, né, simplesmente ali o seu quintal. Não é, não vai ser, e isso é inadmissível dentro de um Estado democrático de direito. Por isso que a gente tem que defender a democracia, sob qualquer aspecto. E se tiver qualquer pessoa perto de você falando sobre a AI-5, aí você diz, aí vão 5 dedos na sua cara. Hoje eu tô assim. Mas bom, vamos embora. Então, dá uma olhadinha aqui, tá certo? No livro Fundamentos do Direito, de Léon Deguy, obra clássica da Martin Claret. Essa editora tem preços bem simpáticos e é uma leitura obrigatória para vocês, viu, estudantes de direito. É obrigatório ler os clássicos, porque tem muita gente que deixa de ler os clássicos para ler porcaria de gente que se auto-intitula filósofo e nem sequer terminou o 2º grau, mas vá pra, não vou nem dizer. Muito bem, meus amores. Vamos começar aqui, falando das micro e pequenas empresas. Gente, dentro desse universo empresarial que a gente vive, que é um universo onde a própria ordem econômica, como bem assevera o artigo 170 da Constituição, mostra que é um universo onde o mercado é o mercado da livre concorrência, isso nos traz um aspecto muito bom, porque no mercado da livre concorrência, nós vamos ter, enquanto consumidores e cidadãos, uma pluralidade bem interessante de bens e de fabricantes concorrendo dentro de um mesmo segmento de mercado, e dessa maneira, se de repente dentro de um determinado segmento de mercado eu tenho várias pessoas que estão ali, digamos assim, se digladiando para conquistar
a minha preferência, para conquistar a minha escolha enquanto cliente e assim formar a chamada clientela, então, evidentemente que essas pessoas, para conseguirem, digamos assim, ganhar a minha simpatia, essas pessoas precisam oferecer condições, preços, promoções, enfim, né, critérios que sejam vantajosos para mim enquanto consumidora, dentro, é claro, da função social do contrato, que é aquele princípio que você sabe muito bem, que determina que o contrato tem que ser útil, tem que ser proveitoso para todo mundo. Não pode um lado só sair ganhando, os dois lados precisam sair, digamos, dessa relação contratual com a devida satisfação. E, para tanto, o uso da boa-fé, o uso da transparência é o que realmente pavimenta, digamos assim, o caminho para que um contrato seja bem sucedido. Mas, se a gente tem situações dentro do mercado onde somente um fabricante de um determinado produto está no mercado, olha só o que vai acontecer. Vai se estabelecer um monopólio. E com o monopólio estabelecido, aquele fabricante vai muitas vezes praticar um preço muito acima do necessário. Ele poderia ganhar bastante cobrando metade do que ele cobra, mas não, ele está ali sozinho, reinando. Então ele vai cobrar muito mais, mesmo que isso seja um excesso, mesmo que isso seja, eu poderia dizer, um ato de usura, mesmo que isso atente contra a economia popular. Então, nesse sentido, na defesa dos interesses coletivos, a gente entende porque foi que, por exemplo, na época, o então ministro José Serra, ele quebrou a patente dos laboratórios e, evidentemente, possibilitou a produção dos medicamentos, tanto os similares quanto os genéricos. E dessa maneira se estabeleceu uma ordem concorrencial dentro do universo, né, dos medicamentos, dentro desse ramo das farmácias. E dessa forma, hoje a gente chega numa farmácia e a gente tem aquele medicamento com a grife laboratorial, né, com aquele processo de branding, né, como dizem os americanos, né, de marca, a colocação de uma marca. E muitas vezes você paga muito mais pela marca do que pelo produto, né? Nós já falamos sobre isso aqui em outros momentos, aqui neste canal. E, na realidade, hoje você tem o medicamento, sim, que é do laboratório X, laboratório tal, não vou ficar aqui dizendo nomes de laboratórios. Mas você também tem uma outra linha de produção de medicamentos similares aos genéricos. Estava conversando com meu pai até agora, que é médico, cientista, geneticista. Medicamentos genéricos. Então, muitas vezes o genérico tem uma diferença brutal, minha gente, de preço. O medicamento com o mesmo princípio ativo, só porque não tem aquela marca de um laboratório chique, famoso, ele custa a metade do preço. E é fundamental que isso exista, sobretudo quando a gente está falando, por exemplo, de medicamentos, porque aí eu não estou falando de uma coisa assim frívola, eu não estou falando de uma coisa que é opcional no consumo. Quando alguém adoece, consumir medicamentos é uma necessidade, muitas vezes é um caso de vida ou morte, né? O fato de você ter acesso a um medicamento ou não, você ter acesso a um antibiótico ou não, se você está com um problema com infecção, alguma coisa desse tipo. Enfim, é fundamental que a concorrência exista. Quando a gente fala dos produtos que são necessários, aí nem se fala, nem há o que se discutir. E foi por isso que, na época, o então ministro José Serra, ele quebrou realmente a patente dos laboratórios, fazendo com que os medicamentos genéricos fossem produzidos e colocados no mercado com um custo muito mais interessante para nós, consumidores, porque aí a gente está falando do interesse público que está prevalecendo sobre o interesse lucrativo de meia dúzia de acionistas milionários, bilionários, de uma grande corporação laboratorial que lucra com a doença, com a falta de saúde das pessoas. Para quem gosta de cinema, eu adoro, vá assistir aquele filme O Jardineiro Fiel. Eu não sei se está no Netflix, se não, eu acho que você consegue baixar na internet. E esse filme, O Jardineiro Fiel,
que é até de um diretor brasileiro, excelente, acho que é Fernando Meirelles, se eu não me engano. É um filme que fala disso, dessas corporações laboratoriais fabricando doenças e efeitos colaterais em relação a medicamentos que nós consumimos e pagamos caro, e eles ficam usando certas bombas biológicas tal em lugares pobres como África, por exemplo, né, onde a gente tem assim um, um número imenso de pessoas e pessoas no mais absoluto estado de miséria, e lá vai. Mas eu não vou dar spoiler não, o filme é muito interessante. Enfim, é um jornalista que decide investigar certas questões de corporações laboratoriais, né, e descobre certos quesitos assim que vocês devem assistir. Mas a verdade é a seguinte: o interesse público, ele prepondera sobre o interesse privado. Então, é fundamental para que os consumidores tenham os seus direitos reiterados na prática todo santo dia, é fundamental que haja toda uma livre concorrência dentro do mercado concorrencial. E, para tanto, não pode haver monopólio, não pode haver o dumping. O dumping, se vocês estão anotando, é bom que vocês anotem. O dumping é aquela prática que chega, por exemplo, uma grande empresa numa determinada região, aí coloca preços assim maravilhosos, quebram, portanto, a concorrência e depois se instalam de maneira monopolística para estabelecer o preço que bem querem. Ah, estamos agora sozinhos aqui, vamos fazer tudo aquilo que nos dá na telha. Então isso é o dumping também. Então temos o monopólio, temos o bipólio, quando por vezes são duas empresas que estão ali, digamos que dominando o mercado. No Brasil há várias discussões em relação ao mercado das bebidas, eu não vou dizer o nome das marcas, mas em relação também à questão dos alimentos congelados. São poucas marcas também que disputam o mercado de alimentos. É um mercado que cresce muito, porque as pessoas estão muito sem tempo, né? Então, quem nunca colocou, por mais fitness que você seja, né? Mas quem nunca colocou, ou quem não coloca, né, na sua feira, pelo menos uma pizza congelada, que é para quebrar um galho naquela noite de domingo que você realmente não está afim de cozinhar, né? E lá vai. Então, diante disso, a gente tem alguns setores, digamos assim, do nosso mercado que possuem poucas marcas, ou às vezes uma marca que agrega vários bens, vários produtos, e isso não deixa de ser um monopólio a ser analisado. E outro tipo de questão que a gente pode elencar dentro dos crimes contra a economia popular, tudo isso são crimes contra a economia popular, é o cartel. Então, um exemplo muito claro de cartel que eu posso dar para vocês é a questão do preço dos combustíveis, né? Então, eu estava olhando aqui, perto da minha casa, tem um posto que está fazendo promoção, aí eu vi que vários outros postos aqui nas redondezas estão fazendo promoção também e praticando um preço melhor em relação aos combustíveis. Claro, as pessoas estão saindo menos, é quarentena, os carros estão circulando menos, a gasolina está rendendo muito mais no tanque, né? E aí as pessoas não têm que abastecer o veículo com tanta frequência. E aí alguns postos de gasolina resolveram baixar o preço. Por que não baixaram o preço desde antes, hein? Por que só agora que o dinheiro está entrando menos? Porque as pessoas estão circulando menos. São questões que eu realmente deixo, né, para vocês debaterem comigo, caso vocês queiram trocar uma ideia via Instagram, né, via direct. Mas falando então especificamente das micro e pequenas empresas, eu tenho muita simpatia por elas, porque são empreendimentos pequenininhos, mas empreendimentos pequenininhos que vão se agrupando e muitas vezes vão crescendo e patrocinam um movimento muito bom no mercado, no comércio. Na minha cidade existe um comércio de centro de cidade, que é um comércio popular, mas um comércio muito vibrante, eu diria. Agora não, está tudo fechado, e inclusive o prefeito tomou a boa decisão de manter essa quarentena por mais 15 dias, e o governador está de acordo, e que bom, né, que pelo menos na minha cidade isso não aconteceu. Porque teve cidade aqui no Nordeste que botou funcionárias ajoelhadas na calçada, né, com a máscara,
parecia, minha gente, cena daquele seriado, O Conto da Aia, The Handmaid's Tale. Uma coisa horrorosa, uma coisa assim, de um assédio moral grotesco, coisa que pessoas com um mínimo de bom coração e de bom senso olham e repudiam. A imagem é muito chocante, apareceu inclusive no Jornal Nacional. Eu espero que o Ministério Público do Trabalho realmente tome uma providência, né? Afinal de contas, a dignidade do trabalhador, ela está acima de qualquer questão, dignidade humana. Bom, então falando aqui do comércio de centro-cidade, da minha cidade, que permanece fechado, é um comércio bastante efervescente em épocas normais. E é um comércio que, se você prestar atenção, se compõe de muitas microempresas e pequenas empresas que estão ali vendendo para uma população, sei lá, talvez assim, talvez não a classe, certamente não a classe A, mas eu vejo muita gente assim, que aparenta ser da classe C, apesar de que, viu, tem um povo aí da classe A que é tão mísco que nada. Daqui para a África, com um sorrisal na mão, e chega lá e o sorrisal tá inteirinho. Bom, né? Já vi madame da sociedade no comércio popular daqui da cidade, porque é uma diversão o comércio popular. Mas bom, então esse comércio popular, que é cheio, lotado, de micro e pequenas empresas, ele pactua uma função social muito maravilhosa dentro da sociedade, porque vende produtos que são mais populares, portanto são mais acessíveis para as pessoas que não ganham tanto assim, para as pessoas que vivem de salário mínimo, mas ainda assim é lógico que precisam consumir. Então é importante que exista um comércio que tenha preços mais camaradas, que opere em condições mais simples para viabilizar a todos o acesso ao consumo. Então, diante disso, a coisa vai ser estabelecida na base dos números. Então, deixa eu dizer para vocês, primeiramente, uma microempresa ou uma pequena empresa tem que se registrar na Junta Comercial do Estado? Sim, com certeza. Se essa questão for perguntada numa prova de OAB, numa prova de concurso, a resposta é sim. Porém, por se tratar de micro ou de pequena empresa, as condições de funcionamento e as exigências do ponto de vista tributário, previdenciário, etc. e tal, serão exigências atenuadas, ou seja, essas empresas, por serem empresas economicamente menores, elas precisam ter apoio do Estado para que elas possam concorrer com grandes empresas, empresas que não são nem internacionais, elas são multinacionais, porque elas estão em vários países, em vários lugares do mundo. Por exemplo, eu vou citar nomes, uma CIA da vida é uma multinacional, uma empresa tipo, sei lá, o Carrefour, né, que eu nem gosto de fazer feira no Carrefour, sobretudo depois daquele episódio, né, de massacre daquela cachorrinha que foi espancada por um segurança, né? Foi uma coisa muito horrorosa. Eu sou defensora dos animais e tudo aquilo que se traduz por maus tratos contra os animais, primeiramente é crime e depois, assim, consegue extrair de mim os piores sentimentos de ódio mesmo, né? Porque a covardia é uma coisa imperdoável. Enfim, mas Carrefour, sem sombra de dúvida, é uma empresa que é uma multinacional. CIA é uma multinacional. A Renner também. Então, para que um mercadinho de bairro, para que uma lojinha, uma pequena confecção feita ali por uma costureira e a sua filha que está ajudando, para que essas empresas que são pequenas, mas são importantes, para que elas possam viver e sobreviver diante de uma concorrência tão violenta, é preciso que o Estado fomente, através do direito e da legislação, uma série de condições que vão ser facilitadas para melhor viabilizar a vida e a permanência dessas pequenas e microempresas no nosso universo comercial. Então, uma vez que uma empresa vai ser classificada na condição de microempresa, preste atenção e anota, por favor, ela vai ter uma receita bruta anual e isso vai ser observado na escrituração. Lembrem que eu já falei de escrituração aqui, tá? Receita bruta anual, ou seja, tudo
em termos de grana que aquela pequena empresa movimentou, vai ter que ficar até o teto de R$ 360.000 por ano. Esse é o valor da receita bruta de uma microempresa. Mas, se por acaso o valor de R$ 360.000 ao ano de receita bruta, ele, digamos assim, ele cresce e ele chega num patamar que não ultrapassa um teto de 3.600.000, tá? De movimentação econômica, de receita bruta ao ano. Não é lucro, minha gente, é receita bruta, é tudo aquilo que é movimentado, tudo aquilo que entra, tudo aquilo que sai, lá vai. Então aí a gente tem uma empresa de pequeno porte. Então se lembrem, quando eu falo da microempresa, a receita bruta vai até R$ 360.000 por ano. Quando eu falo de empresa de pequeno porte, é porque esse número, 360.000, já foi ultrapassado, mas não houve, digamos assim, um excedente no teto de R$ 3.600.000 ao ano de receita bruta. Então, até a movimentação de 360.000 ao ano, microempresa. Se por acaso a coisa vai ficar até o teto de 3.600.000, é só botar mais um zero, minha gente. Então, é empresa de pequeno porte. Mas a questão não fica por aí. Para que a sua empresa, se é uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte, possa, digamos assim, evocar os seus direitos dentro dessa condição e possa ter um atenuamento nas cobranças previdenciárias e tributárias, para que ela possa ter uma carga de encargos menores, é preciso que essa empresa não esteja envolvida com nenhum tipo de fraude, primeira coisa, né? Segunda coisa, é preciso que a sua empresa prestigie a indústria nacional. A minha empresa é uma pequena importadora, então eu não vou ter direito a essas vantagens. Sinto muito, não vai ter, porque se é uma importadora, você não está privilegiando a indústria nacional. Você está privilegiando indústrias internacionais. Então, a sua empresa não vai estar incluída, digamos assim, nas empresas que vão fazer parte dessa seara. Ah, minha empresa é pequenininha, mas é uma financeira. Uma financeira? Opa. Então, a sua empresa tem uma atividade que pode ser análoga à atividade dos bancos. Também desista. Não vai ser micro nem pequena empresa. Construtora? Também não. Né? E por aí vai. Até estava olhando aqui, que tem um prédio subindo aqui pertinho do mar e a construção civil, né, voltou numa época dessas, que coisa. Enquanto isso, muitas construtoras de pequeno porte simplesmente estão em maus lençóis, porque o projeto Minha Casa Minha Vida praticamente já era, né? É isso, né? Então, diante dessa situação, nós ainda temos aqui uma terceira categoria. E a terceira categoria vai ser o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, tal como o nome já fala, gente, eu vou dizer, é aquele rapaz que é borracheiro e fez um puxadinho ali perto do posto de gasolina para calibrar e consertar pneus. É aquele cidadão que sai empurrando um carrinho de lanche, né, vendendo salgadinho e refresco por R$ 2 e por aí vai. Então, para que essas pessoas não fiquem completamente à margem da sociedade, o governo do PT criou, na época, esse programa do microempreendedor individual, onde a pessoa se cadastra no site, a pessoa pode ter no máximo um ajudante, e essa pessoa movimenta valores pequenos, e essa pessoa dessa maneira vai dar uma contribuição que é pequena, é simbólica, mas vai ter direito futuramente a uma pequena aposentadoria, a um pequeno benefício, porque de certa maneira essa pessoa contribuiu, trabalhou, enfim, né, deu a sua parcela para a sociedade. Então, diante de tudo isso, a gente vê em relação aos microempreendedores a vontade de trabalhar sim, mas a gente vê também a precarização do mercado de trabalho. Ou você vai me dizer que essas pessoas não preferiam estar numa empresa boa que lhes pagasse condignamente
e lhes oferecesse uma carteira de trabalho e previdência social assinada? Tenho certeza que sim, mas como existe aqui toda uma política de mais-valia, e dentro desse mercado, dentro desse sistema da mais-valia, há sim, né, todo um exército de reserva, um grupo imenso de pessoas precisando de um emprego e os patrões decidindo se mantêm aqueles empregos ou simplesmente botam para fora as pessoas, assim como fez o velho da Havan, assim como fez o dono do restaurante Madeiro, demitiram várias pessoas, né? E por aí vai. Então, fica realmente uma luta muito desigual. A luta do trabalhador contra o sistema é a luta, minha gente, do pescoço contra a guilhotina. Adivinha quem vai sair ganhando, né? Acho que eu não preciso desenhar, não. Então, defender o trabalhador é, acima de tudo, defender a dignidade humana das pessoas, porque você tem dignidade humana se você não tem dignidade financeira? E é por isso que o Estado mínimo não funciona. É por isso que o governo tem que ter um papel interventor considerável para regular as relações econômicas através do direito, através da legislação. Ui, chega, me empolguei. Através do direito, através da legislação, e dessa maneira estabelecer um mínimo proporcional de protecionismo a quem menos pode, a quem é pobre, a quem realmente está na exclusão, da margem, do esquecimento de tudo, enfim. Até mesmo porque em um país de desempregados tudo piora, a condição de vida, a insatisfação, a criminalidade, que no caso do Brasil, tirando aqui e acolá alguns psicopatas bem emblemáticos, né? Depois eu falo sobre isso. A criminalidade no Brasil está muito arraigada às questões de exclusão social. Ninguém pode se esquecer disso. Então, diante dessa situação, eu vejo o universo do trabalho como o grande salvador, digamos assim, da sociedade, junto, é lógico, com um projeto educacional sério, para que as pessoas não saiam por aí dizendo besteira, para que as pessoas não saiam por aí argumentando sobre coisas que elas nem sequer entendem, né, sequer possuem noção, e daí em diante. Bom, então falando aqui dessa questão das microempresas, das empresas de pequeno porte e dos microempreendedores individuais, então a gente tem, é lógico, toda uma facilitação tributária, uma facilitação previdenciária, que é para garantir a vida e a permanência dessas pessoas no mercado. O princípio da equidade é um princípio que ele versa pelo equilíbrio. Então, você agir de maneira justa não é tratar todo mundo de forma igual, é tratar os diferentes de maneira diferente. Dessa maneira, a equidade traz um equilíbrio. É como, por exemplo, entender que se num determinado local tem a melhor vaga de estacionamento para um cadeirante, é porque há aqui um princípio da equidade. Então não vale você que possui as duas pernas e nenhum caráter enfiar o seu carro na vaga do cadeirante, porque isso é uma coisa absolutamente antiética, imoral e indigna. Então, dentro desses pactos que o Estado precisa fazer para equilibrar as diferenças na sociedade, eis aqui uma questão que realmente traz à tona o princípio da equidade de maneira indiscutível. Quando se facilita a vida daqueles que são pequenos e que querem empreender, você está ajudando uma pessoa dessas a crescer. E aí, quando uma pequena empresa cresce e de repente ela já se torna uma empresa de médio porte, então ela já vai empregar mais pessoas, ela vai movimentar mais a economia, ela vai poder pagar sim impostos agora num nível mais elevado, porque ela cresceu, porque ela prosperou e daí em diante. Mas é preciso que o Estado dê a sua força, dê o seu apoio, dê a sua compreensão para que essas empresas possam existir de uma maneira saudável, de uma maneira
legalizada e de uma maneira crescente dentro dos nossos parâmetros econômicos. Então, pessoal, espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Qualquer dúvida, repito, meu Instagram é @marianatmelo, é só mandar a sua perguntinha, que assim que eu puder eu vou lá e respondo, viu? Com todo carinho, com todo respeito. Muito obrigada por mais um dia, muito obrigada pela sua companhia. Beijos.